Para você que está chegando agora, a gente segue fazendo aqui a análise do debate de ontem, o primeiro entre os candidatos à presidência. A gente traz agora um resumo com as principais falas, os principais momentos desse encontro. Durante o debate na Band, o presidente Jair Bolsonaro disse diretamente para Lula que o governo petista foi o mais corrupto da história. Segundo o Palocci, tudo no seu governo foi aparelhado, tudo, exceto o Banco Central. Então, se todo mundo fazia malfeitos, roubava, desviava, só o ex-presidente não sabia. E o Palocci conclui, na sua delação premiada, que foi-lhe reservada uma conta no exterior de 300 milhões de reais, que o senhor recebia pacotes dele mesmo, 50 mil reais, a título de propina. O seu governo foi marcado pela cleptocracia, ou seja, um governo feito à base de roubo. E essa roubalheira era para conseguir apoio dentro do parlamento. Não era apenas para o ex-presidente Lula, era para ele também conseguir apoio dentro do parlamento. Sim, o seu governo foi o governo mais corrupto da história do Brasil. Questionado sobre o financiamento de auxílios sociais, Lula acusou o chefe do executivo de mentir e afirmou que a Petrobras foi privatizada, levando Bolsonaro a rir e rebater a declaração. O candidato, ele adora citar números absurdos que nem ele acredita e saber o seguinte: já vendeu a Eletrobras, já vendeu a BR, está fatiando a Petrobras, privatizou a BR. Candidato Bolsonaro, o senhor tem 1h30 para sua réplica. Olha, o PT foi contra o R$400 lá atrás, votou sim para de mentir. Está no teu DNA, mentir e inventar números. Está preocupado com votos, apenas votos, mas nada além disso, mentindo sobre números. Lembra quando eu dizia que tinha 25 milhões de crianças abandonadas no Brasil? E falou isso rindo lá fora do Brasil? Ou seja, nós temos ao nosso lado a verdade e a responsabilidade. Nunca tivemos tanto dinheiro de fora do Brasil investido aqui, inclusive em torno de 20% do nosso PIB. É um governo que está dando certo, a economia está bombando e o Brasil está sendo exemplo para o mundo nessa área. Ciro Gomes também protagonizou uma troca de farpas com Lula. O candidato do PDT disse que Lula ilude as pessoas por suas narrativas e que o atual chefe do executivo foi um protesto contra o petista. O Lula é esse encantador de serpente, né? Assim, vai na emoção das pessoas, cativo. Nós temos uma relação bastante antiga e ele quer sempre trazer a coisa para o lado pessoal. Não é pessoal. Eu atribuo ao Lula a contradição econômica do Lula, a contradição moral do Lula e do PT, o Bolsonaro. Eu não acho que o Bolsonaro desceu de Marte com essas contradições todas. O Bolsonaro foi um protesto absolutamente reconhecido respeitosamente por mim, contra a devastadora crise econômica que o Lula e o PT produziram e que ele apaga. Ele faz números assim e esquece. Mesmo assim, Ciro, nós ainda vamos conversar. E você vai pedir desculpa, porque você sabe que você está dizendo inverdades a meu respeito. Você sabe que está dizendo inverdade. O petista ainda provocou o Ciro, dizendo que ele teria fugido para Paris para não apoiar o PT contra Bolsonaro em 2018 e foi rebatido. Eu não saí do Brasil para não votar no Haddad. Estava preso. Eu não saí do Brasil para não votar nesse tipo de estava preso. Depois, Lula se juntou a Simone Tebet, que integrou a CPI da Covid-19 para atacar Bolsonaro sobre a pandemia, perguntando se houve suposta corrupção, insensibilidade e outras questões. Para o petista, o presidente relembrou de sua fala sobre a pandemia e para a senadora, o chefe do executivo pediu a comprovação da corrupção, dizendo ser alvo de fake news. O que se explica para a sociedade um presidente brincar com uma doença que matou 682 mil pessoas e ele não foi capaz de derramar uma única lágrima por uma das pessoas que morreram? A senhora que participou ativamente. Esse tema é um tema muito difícil para eu falar até hoje, candidato Lula, porque eu entrei na CPI comovida com a dor de famílias e saí totalmente indignada. Sim, pela insensibilidade do atual presidente da República. Do Lula, ainda bem que a natureza criou esse monstro do coronavírus. Que moral tu tem para falar de mim, o ex-presidiário? Tá, nenhuma moral. Sigilo de 100 anos, uma lei lá do tempo da Dilma, para as questões pessoais, meu cartão de vacina ou quem me visita na Alvorada. Nada mais além disso. Orçamento secreto, eu vetei.
O parlamento derrubou o veto. É lei. O seu partido, Lula, votou para derrubar o veto no tocante ao orçamento secreto. Não tenho nada a ver com isso. E dizer a vocês também, a vacina corromper, tentou corromper, tá de brincadeira, nobre senadora. Tentou corromper, cadê a corrupção? Cadê o contrato assinado? Cadê a nota? Não tem nada. Só fake news e mentira a meu respeito. Então, para você, alguns dos destaques desse debate de ontem. Ana Paula Henkel, que achou, Ana? Olha, saiu a levantadora Renata Vasconcelos e entrou a Simone Tebet ontem, né? A dobradinha ali, mas a diferença é que, diferentemente do Jornal Nacional, né, no Chá das 5, ontem havia algumas perguntas incômodas, comentários incômodos também por parte do presidente Bolsonaro, também do Ciro. E aí o Lula não ficou totalmente à vontade para falar as falácias, espalhar as mentiras, né? Eu quero puxar do ponto que o Mota deixou, a bola que ele deixou quicando aí sobre ele, o Lula dizendo que foi inocentado no Brasil, inocentado na ONU, e nenhuma agência de checagem na mesma hora disse isso não é verdade. Ele é considerado aí um descondenado, né, entre aspas, mas ele não foi inocentado, ele continua e vai continuar sendo um ex-presidiário que foi condenado em 3 instâncias, que foi condenado por desembargadores do TRF4 de Porto Alegre, indicados pelas administrações petistas que escreveram no processo a provas sobradas e, além disso, aumentaram a pena que veio da primeira instância do então juiz Sérgio Moro de 8 anos e alguma coisa para 12 anos e alguma coisa. Então, isso parece que sumiu, né? Se dissipou aí nas manchetes dos jornais. Ele não foi inocentado. O presidente falou muito bem, né, do tal orçamento secreto, que de secreto não tem nada, que foi colocado aí, disponibilizado para a população brasileira no portal da transparência, e foi muito bom ele ter falado que ele vetou e o Congresso derrubou o veto dele. Agora, sobre as mulheres, né, a Tebet e a Soraya, platitudes, uma retórica ali boba de querer jogar algumas frases de efeito para tentar viralizar nas redes sociais, mas uma vergonha, né, para as mulheres. A Simone Tebet aí, que no consórcio aí hoje as manchetes davam que ela teria vencido o debate, mas o presidente colocou os pingos nos is, mostrou que ela foi leniente com as investigações importantes naquela CPI do circo, e não mostrou que realmente defende as mulheres como ela fala. E para finalizar, Vitor, impressionante que não sei quantos jornalistas estavam ali, nenhum jornalista, nem outros candidatos fizeram perguntas pertinentes que a população brasileira quer saber sobre os desmandos do STF, as inconstitucionalidades do ministro Alexandre de Moraes e a baita insegurança jurídica que estamos vivendo. Ninguém fez esse tipo de pergunta, e hoje nós sabemos muito bem que a insegurança jurídica que nós vivemos hoje é o maior problema do Brasil. Você, Augusto? Eu concordo com a Ana Paula. Grande ausente do debate de ontem foi o Supremo. Ou o Supremo em geral, e especificamente o Alexandre de Moraes. E o Senado também deveria ter sido citado com o presidente do Senado. O Lula é o seguinte, olha, ele não participa de debates, se eu tiver errado, o Zé está aqui para me corrigir, desde 2006. Você fica fora de forma, você tem de debater. Você não adianta nada você ficar conversando com gente de site alugado. É o caso do Ciro, tá acostumado. Amigos, não adianta. Você tem de enfrentar o que aparece no debate, a divergência. Mas ele acreditou que todo mundo ia se concentrar nas críticas ao Bolsonaro. Não foi assim. Ele fica visivelmente incomodado, né, surpreso, quando o Ciro responde àquela conversa adulatória dele. O coração do Ciro é maior do que não sei o quê.
ele responde com firmeza. O Ciro mantém o que diz e depois lembrou que o Lula não poderia ter ido a Paris justamente porque estava preso. Pegou pesado. E o Lula foi ficando meio desconcertado com isso, porque toda pergunta sobre corrupção no governo dele, na era PT, ele respondia com leis que ele tinha baixado, órgãos que tinha criado, e no meio disso mentiu bastante. Ele tentou saltar o governo Dilma. Eu saí com a inflação assim, desemprego tal, e veio o poste que fez o que fez. O Lula, como já dissemos aqui várias vezes, ele foi beneficiado por um período de bonança mundial na economia que não tinha precedentes e não se repetirá, muito difícil. E aí é o seguinte, todo mundo diz, né, bom, o PT está apostando no jovem porque o jovem nem tinha nascido quando houve o escândalo do Mensalão. Eu tenho um irmão que foi 2 vezes prefeito. 10 anos depois dele ter concluído o 2º mandato, eu falei, você não tem vontade de voltar? A Tato Nunes. Ele disse assim, não, porque nesses 10 anos, 2 gerações de eleitores jovens vão se inscrever e não me conhecem. Não me conhecem. Não sabem quem eu sou. O Lula, ele é desconhecido por uma geração de jovens, ou 2, e ele acha assim que basta lançar a candidatura, esses jovens vão dizer que foi absolvido, não, então esse cara aí tem tudo para votar. Não é assim. Quando os jovens não conhecem o político, ele tem de se reapresentar, e ele não sabe o que dizer. Ele fica citando coisas que eu, quando comecei a votar, se me falassem do Eurico Dutra, eu saberia quem é. Se ele fosse candidato, queria conhecer outra vez. Tremendo engano. Segundo, repercute muito mais que um debate que não tem audiência tão grande, repercutem mais os recortes que se seguem ao debate e foram usados com muito mais inteligência pelo Bolsonaro. Então aparece o Ciro, não, você quer, porque vocês têm de se conectar com o meu coração. Aí aparece ele gritando aqui, que ele gosta de se ter. Frouxo, filho da puta! Então o Ciro doce é uma invenção daquele marqueteiro que foi preso. Então tá tudo ali, ele aparece depois o que é o verdadeiro. Aparece o Lula. O Lula foi muito mal, naquela hora parece que ele está perplexo, eu não sei o que aconteceu, se alguém disse que tinha terminado o tempo, não sei o que deu. E a certa altura ele também diz o seguinte, pedalada, nunca ninguém vai ser preso por motociato, ele não sabe o que é motociato. A única semelhança entre as coisas é que bicicleta é meio sobrinha, prima da moto, só se for isso aí. Porque ele não sabe o que é, então. É uma manifestação política em que, em vez de carro, você usa, estou falando para o Lula, você usa moto. Simples assim. E ele se perdeu. Acho que no debate ele ficou perplexo com pessoas que ele acha que estarão com ele no 2º turno, sustentando o debate, e também quando você enfrenta o Bolsonaro, que foi mais Bolsonaro que nunca, e diz aí, o ex-presidiário, né, roubaram pra burro aí no teu governo. É uma verdade dita de maneira rude, mas correta, é verdadeira, e o Lula está vendo agora o que é falar com gente que não tem medo do governo dele, muito menos do PT. Você, Zé, em cima dessas falas que trouxemos, que destaca? Primeiro aquela travada do Lula, né? Mostrando que a cabeça dele não anda muito boa, não, né? Deu aquela travada. E também o medão que ele estava exatamente desse debate. O presidente Jair Bolsonaro chamou por 2 vezes o Lula de ex-presidiário durante o debate. Por outro lado, também fez uma referência da cleptocracia. Uma
uma derivação da cleptomania, que é a mania de roubar, né? Cleptomania é um distúrbio de personalidade que visa roubar, clepto e kratos. E kratos governo, daí ele criou a cleptocracia, que é um nome que faz uma derivação exatamente da cleptomania. E eu acho muito interessante também que todos os coadjuvantes viraram os principais no debate exatamente pelo formato. Não se pode colocar da mesma forma um candidato que não está de uma maneira tão firme na disputa, não há polarização, com os dois polarizados. E daí dá esse efeito, da impressão de que os outros que são coadjuvantes seriam os principais. O presidente Jair Bolsonaro, Augusto, ao contrário do que você falou sobre Lula, se mostra Jair Bolsonaro, verdadeiro, não pacote embrulhado por estrategistas e por pessoas especializadas em fazer vender um pão de queijo ou vender um sabonete ou qualquer produto de supermercado. Isto é qualidade, isto é honestidade. Quando se apresenta, olha, eu sou assim, sou eu, né? E aí o povo vai decidir. E ficou muito claro, é inevitável a comparação de governos. São dois candidatos que já exerceram a presidência da República, cada um do seu modo. Presidente, 4 anos, Jair Bolsonaro, né? Completando 4 anos, e Lula, 8 anos dele, mais os da Dilma que ele quer esconder. Mas também é uma origem do PT. Então, volto a dizer que os debates são importantíssimos, né? Agora, essa palavra do Ciro aí, você estava preso, é uma nova versão daquela do irmão dele, né? Lula tá preso, babaca, lembra? É uma versão nova que o Ciro coloca diante do Lula. Tu estava preso. Você, Schelp, em cima dessas declarações que trouxemos, desses principais embates entre os candidatos, que nos diz, Schelp? É isso mesmo, né? Os candidatos menores, digamos assim, os que estão mais abaixo nas pesquisas, acabam tendo a mesma exposição que os outros, porque tem o mesmo tempo para falar, e eles não são tão vidraça como são, obviamente, o ex-presidente Lula ou o presidente Jair Bolsonaro, ambos porque já ocupam ou já ocuparam o cargo de presidente, portanto tem mais a serem cobrados, obviamente. A gente tem aí no caso de Lula os grandes escândalos de corrupção, no caso de Bolsonaro, a questão econômica da fome, por exemplo, que ele não conseguiu responder bem. Ele foi questionado sobre uma afirmação que ele fez recentemente, que deixou transparecer, passou a ideia de que ele estava minimizando a gravidade da situação no Brasil, de número de pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Ele depois tentou explicar, mas não conseguiu ser enfático o suficiente em relação a isso. E, obviamente, na questão da pandemia, que foi um tema que ele tentou evitar também a qualquer custo, né? Quando foi perguntado mais diretamente em relação a vacinas e outras questões aí da pandemia, ele falou algumas frases de efeito que são repetidas à exaustão, como, por exemplo, a questão do fica em casa e tal, mas não conseguiu responder também de maneira mais enfática, acabou também tentando sair pela tangente. Em relação a Simone Tebet, é importante pegar a fala inteira, né? Porque ela, na sequência, depois dessa fala aí que ela comenta sobre as vacinas, que ela é perguntada, né? Lula tenta fazer uma dobradinha com ela faz depois também uma crítica ao próprio Lula. Algo muito parecido aconteceu no debate para governador em São Paulo, quando Fernando Haddad tentou fazer uma dobradinha com Rodrigo Garcia para criticar Tarcísio de Freitas e acabou levando uma canelada, né? Então, essa estratégia, digamos assim, daquele que está liderando as pesquisas, de tentar usar os outros candidatos menos bem colocados na pesquisa como escada, muitas vezes acaba saindo pela culatra. Em relação a Simone Tebet também, só para esclarecer, ela teve a frase tirada de contexto e divulgada de maneira incompleta. Ela diz sobre a questão da investigação dos estados que não poderiam ser investigados, mas que no regimento do Senado havia essa limitação sobre investigar coisas que eram de competência do Estado. Era cacuete de professora de direito, que ela estava tentando explicar uma questão técnica, e isso foi apresentado como se fosse uma opinião dela de que esses assuntos não deveriam ser investigados. E ela explicou também na sabatina do Jovem Pan, que ela não estava na sala no dia em que uma médica
foi contestada de maneira desrespeitosa pelos senadores, e que ela ligou para a senadora Leila Barros, e a Leila Barros é que fez então a interpelação e fez a reclamação ali na hora, porque ela é que estava presente no momento. Então isso foi explicado por ela também aqui na sabatina da Jovem Pan.